Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Viva o coração imaculado de Maria! Viva Nossa Senhora, Mãe de Deus! Padre Marcelo, pároco, reitor do santuário, Padre Anderson, reitor do nosso seminário, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Eu tenho que dizer uma coisa antes de começar a homilia, que quando cheguei aqui hoje, me veio à mente aquele sábado famoso, 2 sábados atrás, quando foi o dia do meu jubileu sacerdotal, episcopal, que tinha uma multidão aqui. Vocês estavam presentes? Pior para quem não estava, né? Foi realmente um momento memorável, Padre. Obrigado também por todo o trabalho, por ter aberto as portas do nosso santuário. E dá para ver realmente como o povo tem carinho pelos seus pastores. Tem ou não tem? Tem, realmente. Agradeço mais uma vez, Padre Marcelo, que abriu as portas, todos os padres também, Padre Anderson, também o seminário, sempre presente, né? Foi um momento da graça de Deus. Amém? E agora, vamos ver no Evangelho de hoje, o que Jesus fala. Por incrível que pareça, o tema, a temática hoje é ainda vocacional. Jesus olhou para o povo e viu que o povo eram como ovelhas sem pastor. E sentiu compaixão. Isto é, poucas vezes, acredito 12 vezes no Evangelho, se fala da compaixão de Jesus. Quando Jesus sente compaixão, quer dizer que é um sentimento que toca a alma. Traduzido em grego, seria toca até as vísceras. As vísceras. Todo o interior do corpo se mexe quando sente-se um sentimento, uma emoção de compaixão. Compaixão significa padecer com, isto é, sentir a dor que o outro está sentindo. E neste caso, qual que era a dor de Jesus? Saber que o povo era a multidão de gente e poucos operários. Interessante, ele não disse, Jesus, pedir ao dono da messe que mande pastores na sua messe, que mande operários. Por que Jesus não falou de pastores? Porque tem só um pastor, que é Deus. Tem só um pastor, que é Jesus. Nós, aqueles que vocês estão olhando aqui no altar, nós somos só colaboradores. Nós somos só operários. Nós viemos aqui para colaborar com Jesus, porque Ele é o verdadeiro pastor. Ele é aquele que conduz as suas ovelhas. Ele é aquele que realmente pode enviar, como vamos ver depois. De fato, a palavra apóstolo significa enviado. É aquele que foi enviado para colaborar com o projeto de Jesus, com o projeto de Deus. E é interessante nesta dinâmica toda, né, que Jesus está apelando, dizer, olha, vocês têm que rezar.
Se vocês não rezarem, vocês não terão operários, vocês não terão colaboradores, vocês não terão sacerdotes. Tem que rezar. Esta é a primeira condição para que Deus possa se tocar e enviar operários, enviar. Agora, estava dizendo que é uma coisa interessante no Evangelho de hoje, porque quando Jesus fala da messe, que a messe é muita, que para que Deus possa enviar operários na messe, esta palavrinha messe nos remete ao outro contexto, Mateus capítulo 13, onde se fala do fim do mundo. E diz, no fim, isto é, na hora da colheita, na hora da messe, Deus enviará os seus anjos para dividir os bons dos maus, para poder discernir qual que é o trigo e qual que é o joio. Então, remetendo-nos a esta passagem, o que nós podemos deduzir disso? Que quando ele disse enviar operários, veja que coisa bonita, é como se ele estivesse dizendo enviar anjos na sua messe. Isto é, alguém que possa ser configurado com o próprio Cristo. Estes são os sacerdotes, aqueles que podem ser configurados com o seu Filho Jesus, aqueles que podem realmente trabalhar no meio do povo para que o bom trigo seja colhido e seja levantado como as obras boas que estão no mundo, mas também saber qual que é a parte do mundo que também não presta, que será jogado fora. Então todo o trabalho que será feito por estes colaboradores, por estes operários, é fazer de tudo para que o bom trigo não apodreça. Por isso que Jesus fala que vai enviar os seus apóstolos para curar os doentes, para expulsar os espíritos impuros, para libertar os presos e assim por diante, para curar. Então, todo o trabalho destes operários, todo o trabalho destes anjos, comparados com o capítulo 13, é justamente esse, que eles não entrem no espírito do mal, não entrem em todas aquelas doenças que possam tirar a vida, porque Deus dá a vida e dá em abundância. Esse será todo o trabalho que realizarão. E aí foi chamar os 12. Veja só, um projeto tão grande como tinha na cabeça de Jesus, um projeto tão grande como estava pensando Deus estava pensando neste projeto. De fato, os 12 vão continuar o trabalho de Jesus, e nós estamos observando, depois de 2000 anos, que estes 12, os apóstolos, foram no mundo inteiro, espalharam a palavra de Deus. Eram 12, hoje os católicos são mais de 1.400.000.000 pessoas. Só porque os apóstolos foram enviados, só porque os apóstolos disseram sim. Mas veja, na lista que foi feita destes apóstolos, quem era o primeiro e quem era o último. Qual foi o primeiro apóstolo? Vamos ver se vocês lembraram, escutaram bem o evangelho de hoje. Qual foi o primeiro apóstolo que foi chamado? Pedro. Aliás, Simão chamado Pedro. Você sabe por que se chama Pedro?
Porque Pedro vem de pedra, vem de rocha, vem de cabeça dura. Pedro, a cabeça dura de Pedro, de fato era uma cabeça dura, não é? Era. Por isso que se chama Pedro, dá a impressão, né, do tijolo, de uma rocha, de uma pedra. É por isso que se chama Pedro. E qual foi o último que foi citado no Evangelho de hoje? Ou eu sou surdo, ou vocês são mudos. Quem foi? Parabéns. Quem falou Judas? Parabéns. Uma salva de palmas, moço, aqui, ó. Falou Judas. Judas Iscariote foi o último que foi falado, não é? Por que estes apóstolos foram o primeiro e o último? Porque foram aqueles que traíram Jesus. Pedro traiu Jesus, Judas traiu Jesus. Agora, já que estamos na época da Copa do Mundo, não é? Se vocês fossem os treinadores de um time de futebol, vocês chamariam jogadores que fizessem o gol no próprio time? Que pena, né? Então, hoje Jesus estava fora da casinha, quando chamou os dois, porque sabia que os dois iam traí-lo, né? Como é que ele chamou dois que depois iam traí-lo? Como é que é esse negócio? Primeiro e último que foram citados. Na realidade, todos traíram Jesus, porque na hora mais importante, todos se mandaram. João diz que ele foi o único que estava aos pés da cruz. Então, como que Jesus me chama apóstolos fracos, apóstolos frágeis? E se olharmos bem, Mateus era um publicano, era um pecador público. Todo mundo sabia que ele era corrupto, que trabalhava pelos romanos. E todo mundo sabia que Simão Galileu era aquele que era chamado de zelota, isto é, aquele que odiava os romanos, que teria matado os romanos que chegassem perto dele. Caráteres totalmente distintos, personalidades totalmente diferentes, E Jesus foi chamar justamente estas pessoas para realizar um projeto tão grande que ele tinha na sua cabeça para a humanidade. E aqui a gente pode já chegar a uma conclusão. Muitas vezes eu leio esta frase, mas precisa assim meditar e aprofundar mais. Deus não chama aqueles que estão preparados para a luta. Deus não chama os perfeitos. Deus não chama aqueles que dão certo em tudo, os perfeitinhos. Mas Deus habilita aqueles incapazes para que possam dar certo na luta e ganhar com Ele. Ele vai nos dando esta graça. E por que isso acontece? Para que ninguém suba no orgulho de dizer, fui eu que ganhei. Não, nós estamos jogando num time, que é a igreja, e cada um tem o seu papel. Os bispos, os padres, os leigos, todos nós temos o nosso batismo, todos nós fomos batizados e todos nós somos enviados, cada um com a sua missão. Todos nós somos enviados. Portanto, é bonito saber que que Jesus colocou nas mãos de pessoas frágeis, como somos nós, que entregou nas nossas mãos a humanidade toda. E nós teremos que ser como estes anjos de quem falava antes.
fazer de tudo para que o trigo bom possa crescer, possa amadurecer, possa dar frutos e não se deixar apodrecer pelo joio que infelizmente existe no mundo. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem está pronto para colaborar com o projeto de Deus? Diga eu. Eu acho que é o frio, viu? Está muito fraco. Diga eu. Também não precisa estourar meu ouvido, viu? Então, nós todos juntos vamos ter que trabalhar por esse reino. Todos nós somos chamados a dar a nossa vida para que de verdade, sendo colaboradores do Mestre, do verdadeiro pastor, possamos no fim do mundo dizer com Jesus: eu colaborei contigo, eu, servo inútil, me coloquei à tua disposição e você conseguiu, através da minha fraqueza, realizar coisas bonitas. Amém!